Na aula passada, nós fizemos a análise dessas 3 normas que estão na Constituição Federal, no inciso 11, 13 e 12, ou melhor, e 32 do artigo 5º da Constituição, e vimos que de imediato, de pronto, elas já apresentam algumas diferenças circunstanciais. A gente já consegue visualizar algumas diferenças básicas entre elas. E aí, gente, com base nessa abrangência, nessas diferenças apresentadas no que toca à eficácia, no que toca à aplicação dos efeitos dessas normas, o professor Zé Afonso da Silva, ele estabeleceu essa classificação. Então ele vai falar assim, olha, as normas constitucionais, todas elas, poderão ser classificadas como sendo normas de eficácia plena, contida ou normas de eficácia limitada. Sendo que essa última, né, sendo que as normas de eficácia limitada, elas ainda podem ser classificadas como sendo normas do princípio institutivo ou normas do princípio programático. Então, é uma subdivisão das normas de eficácia limitada. Bom, aí para a gente poder entender, né, o que são as normas de eficácia plena. Nós vimos aqui, ó, que o inciso 11 traz um exemplo bom, e um exemplo que cai muito em prova, sobre uma norma de eficácia plena. Né, quando fala da inviolabilidade de domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Primeiro macete. Norma constitucional de eficácia plena não apresenta a expressão nos termos da lei, conforme disposto em lei, conforme previsto em lei. Não vai aparecer isso numa norma de eficácia plena. Ela é plena, ela é completa. Então não vai pedir complementação da legislação infraconstitucional. Então, ó, se você se deparar com o enunciado pedindo para você classificar uma determinada norma constitucional e essa norma apresentar aqui, ó, as expressões que estão contidas no inciso 32 e no inciso 13, aqui, e a lei estabelecer na forma da lei. Então, a primeira conclusão, quando você se deparar com a norma dessa natureza, você vai falar assim, olha, ela não é de eficácia plena. Aí a sua dificuldade, nós vamos ver como que nós vamos fazer isso, é classificá-la como sendo de eficácia contida ou limitada. Mas a primeira conclusão é que uma norma de eficácia plena ela tem que ser completa. Ela não admite uma complementação por uma lei infraconstitucional, por uma norma infraconstitucional. Certo? Então esse é o primeiro ponto. E aí, o professor Zé Afonso da Silva vai dizer que as normas de eficácia plena, elas possuem aplicabilidade direta. Então, eu identifico uma norma de eficácia plena porque ela possui aplicabilidade direta. Ou seja, o que significa isso? O que significa uma norma possuir aplicabilidade direta? Ela não depende ela não depende de qualquer vontade barra outra norma para ser aplicada ao caso concreto.
As normas de eficácia plena, elas possuem uma aplicação direta, por quê? Porque não depende de nenhuma outra vontade, não depende de nenhuma outra norma para que ela possa ser aplicada ao caso concreto. Vou dar um exemplo. Se o policial militar invadiu uma residência sem que o agente, sem que o morador esteja numa situação de suspeita da prática de crime, sem que o morador esteja em flagrante delito. Então, o policial militar, durante o período noturno, ele, sem um mandado judicial e sem uma atitude suspeita, ele invade uma casa para poder proceder a uma busca domiciliar. E aí, ao realizar essa busca domiciliar, ele não encontra nada de ilegal. Bom, esse policial militar, ao agir dessa forma, ele violou uma norma. Por que ele violou a norma? Por que ele não poderia ter feito isso? Porque o artigo 5º, inciso 11 da Constituição assim proíbe. Fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, a não ser em caso de flagrante delito. Então, se esse sujeito ele apresenta uma atitude suspeita, ou se esse sujeito ele acabou de praticar um crime, não há necessidade de autorização dele para que o policial militar, o policial federal, o policial civil, qualquer que seja a pessoa, possa invadir a residência dele para efetuar a sua prisão em flagrante. Agora, se ele não está numa situação de flagrante delito, se não ocorreu nenhum desastre, se não é com o fim de prestar socorro, e se não existe uma determinação judicial, essa violação do domicílio, essa invasão do domicílio, ela é inconstitucional, ela é ilegal. Ela viola o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Certo? Então eu não preciso de nenhuma outra vontade para poder aplicar a norma ao caso concreto. Se nessa situação, se o indivíduo ele teve a casa invadida, nada de ilícito foi encontrado, e mesmo assim ele foi conduzido à delegacia, no habeas corpus, o fundamento do seu habeas corpus vai ser o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Você já consegue aplicar essa norma a esse caso concreto. Você não precisa de nenhuma ponte, você não precisa de nenhuma outra norma. Patrícia, a questão é a seguinte, isso está sedimentado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O que às vezes acontece? Os policiais militares ingressam no domicílio sem autorização, sem mandado judicial, mas o sujeito, ele guardava drogas. Ou ele guardava uma arma, o que é muito corriqueiro, o que é muito comum. Policiais militares, durante a noite, sem nenhum mandado de busca e apreensão, invadem a residência de um determinado indivíduo. E aí, ao invadirem, eles conseguem localizar droga ou arma de fogo. Ao conseguir localizar droga ou arma de fogo, o sujeito, o morador da casa, passa a estar numa situação de flagrante. Ele estava praticando um delito. E delitos de natureza permanente. A droga, na modalidade guardar, o tráfico de drogas na modalidade guardar, e o porte ou a posse ilegal de arma de fogo. Então, nessas situações, o Tribunal de Justiça tem entendido que a invasão, ela é lícita, ela passa a ser legal. Por quê? Porque se configura uma situação de flagrante. Então, se o sujeito estava em flagrante delito, ele não gozava da proteção da inviolabilidade do seu domicílio. Se no domicílio ele guardava drogas ou ele guardava uma arma, sem autorização ou sem regulamentação legal, ele então estava em flagrante delito e por isso aquela invasão, aquela violação
foi uma violação legítima prevista na própria Constituição. Porque a Constituição fala assim, olha, ninguém pode entrar na minha casa sem a minha autorização, a não ser que seja para prestar socorro, seja em caso de desastre, ou por determinação judicial para cumprimento do mandado de busca e apreensão, que deve ocorrer durante o dia, ou em caso de flagrante delito. Então, nessa situação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem entendido que se a pessoa guardava droga ou arma, né, ou qualquer outro crime permanente, e teve violado o seu domicílio, não existia essa proteção constitucional porque ela encontrava-se em situação de flagrante. Então, esse é o posicionamento da jurisprudência. Antigamente, até nas minhas peças, na minha atividade profissional, né, na condição de advogado, quando acontecia isso, eu suscitava, né, uma nulidade, uma preliminar de nulidade aqui, porque foi invadido o domicílio e a arrecadação dessas drogas ou dessa arma se deu de forma ilegal. Parei de fazer isso porque o tribunal não acolhe. O tribunal tem esse entendimento sedimentado que se estava guardando droga em casa ou arma, né, se estava praticando um crime de natureza permanente, não goza dessa proteção da inviolabilidade do domicílio. O grande problema, né, analisando sob a ótica dos policiais, o grande problema é o seguinte: se invadiu e localizou droga ou localizou uma arma, ótimo. Não praticou nada de errado, não praticou crime de abuso de autoridade, nada. O problema é se invade durante a noite sem mandado de busca e apreensão e não encontra nada. E esse é o problema. Então, assim, sob a ótica dos policiais, é bom, porque geralmente, né, pelo menos assim, na maioria dos casos que eu já trabalhei, geralmente algum familiar autoriza a busca. Né, o pai, a mãe, a esposa, algum familiar geralmente autoriza. Embora a pessoa que está detida, ela não autorize, não vai entrar na minha casa, não tem mandado e tal, geralmente algum familiar autoriza. Então, para o policial se resguardar, o ideal seria colher essa autorização por escrito. Porque, eventualmente, se depois ficar o dito pelo não dito, ele tem uma prova documental de que foi, sim, autorizada. Porque se entra e acha alguma droga, alguma arma, ótimo. Exceção constitucional. Agora, se não acha nada, pode configurar o crime de abuso de autoridade. Então, olha, essa norma é uma norma de aplicação direta, porque ela não depende de nada, ela não depende da lei para produzir efeito, para ser aplicada ao caso concreto. Não, ela está aí. Né? Diretamente você tira da Constituição e já aplica ao caso concreto. Além disso, o professor Zé Afonso da Silva vai falar, né, que além das normas de eficácia plena terem uma aplicação direta, aplicabilidade direta, elas também possuem uma aplicabilidade imediata. Elas, além de uma aplicabilidade direta, possuem uma aplicabilidade imediata. Por quê? Porque não depende, uma norma de eficácia plena não depende de nenhuma condição para produzir efeito. Ou seja, ela foi criada, ela não depende de uma outra norma para ser aplicada ao caso concreto, e também não tem que respeitar nenhuma condição para produzir efeito. Então ela já tem uma aplicação direta e imediata. Imediatamente, foi promulgada a Constituição, entrou em vigor, imediatamente ela já se aplica, imediatamente já está produzindo efeito. E aí a terceira
classificação das normas constitucionais quanto à eficácia, de eficácia plena, a terceira classificação aqui de aplicação é que elas... Vou apagar aqui, posso apagar? Então, normas de eficácia plena possuem aplicação direta, possuem aplicação imediata e, além disso, possuem aplicação integral. Então, vamos lá. Aplicabilidade direta, imediata e aplicabilidade integral. O que significa isso? Não podem sofrer restrições por normas infraconstitucionais sob pena destas serem consideradas inconstitucionais. Então, elas possuem uma aplicação integral, porque, com relação à inviolabilidade de domicílio, quem regulamenta esse assunto é só a Constituição. Então, integralmente, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, ele vai regulamentar o direito à inviolabilidade de domicílio. Se amanhã for criada uma norma no Código de Processo Penal dizendo, olha, o domicílio poderá ser violado em situação que o sujeito responda a algum processo criminal. Vamos pegar esse exemplo. Então nós temos a regra geral na Constituição. O domicílio é inviolável. Ninguém pode entrar na casa de ninguém sem a autorização do morador. Mas aí a própria Constituição traz 4 exceções. A não ser em caso de desastre, para prestar socorro, para cumprir determinação judicial desde que seja durante o dia e em caso de flagrante delito. Fora essas 4 exceções, não pode. Aí imagine que o Código de Processo Penal fala assim, olha, poderá ser violado o domicílio da pessoa que responde a qualquer tempo e a qualquer momento a pessoa que responde a um processo criminal. Então não é hipótese de flagrante delito, não é hipótese de desastre, não é hipótese de prestar socorro e nem existe uma determinação judicial, nem existe um mandado de busca e apreensão. Essa norma, se for criada, ela será considerada inconstitucional. Por quê? Porque a norma que declara a inviolabilidade do domicílio é uma norma de eficácia plena. Só a Constituição vai regulamentar esse assunto. Plenamente, de forma integral, ela sozinha vai regulamentar esse assunto. Então quer dizer, olha que pergunta boa para colocar na sua prova. Quer dizer que é impossível mexer na inviolabilidade do domicílio? É impossível modificar essas hipóteses de violação do domicílio? Exemplo. Acabei de falar para vocês que não pode vir uma lei, não pode vir o Código de Processo Penal ou o Código Penal autorizar uma 5ª exceção, uma 6ª exceção. Isso aí seria inconstitucional. Mas se nós criássemos uma emenda constitucional, e aí essa emenda constitucional modificasse o texto, o artigo 5º, inciso 11,
dizendo assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, ou ainda quando ele responde. Deixa eu apagar aqui, que não vai dar não. Ou ainda quando ele responde a processo criminal. Pode fazer isso, pode acontecer. Nós já sabemos que a lei não pode. A lei não pode criar essa quinta exceção. Mas e o poder constituinte derivado reformador pode criar essa quinta exceção? Olha que pergunta boa para colocar na prova. Aí pedi vocês para classificar quanto à eficácia e aplicabilidade, esse artigo 5º, inciso 11, e aí colocar essa hipótese para vocês poderem analisar, né? Além de classificar o inciso 11 quanto à eficácia e aplicabilidade, analisar se seria possível o exercício do poder constituinte derivado reformador para acrescentar ao inciso 11 do artigo 5º essa quinta exceção à inviolabilidade do domicílio. Eu vou ajudar vocês. Lembra que o poder constituinte originário, ele era ilimitado, inicial, incondicionado, lembra disso? E aí, se o originário, que é o que cria a Constituição, se ele é ilimitado, incondicionado, inicial, o derivado, o próprio nome diz, deriva do originário, lembra que ele era limitado? E aí ele tinha limitações formais ou procedimentais, limitações circunstanciais e limitações materiais. E aí lembra que nas limitações materiais, as cláusulas pétreas não podem ser abolidas, não podem ser diminuídas. Ou seja, quando você diminui o direito à inviolabilidade do domicílio, acrescentando uma quinta exceção, por mais que essa modificação surja a partir de uma emenda à Constituição, essa emenda constitucional seria inconstitucional. Por quê? Porque ofende cláusula pétrea, porque ofende um limite material do exercício do poder constituinte derivado reformador. E aí, nós vamos ver que, com base nesse raciocínio, a professora Maria Helena Diniz cria uma quarta classificação das normas constitucionais. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, muito cuidado com isso, porque norma constitucional eu posso modificar? A princípio, sim. Desde que eu não esteja reduzindo, desde que eu não esteja diminuindo cláusula pétrea. E aí, uma das cláusulas pétreas, na minha opinião, a mais importante, é a do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, que são os direitos e garantias individuais. Certo? Então, vou ficar atento com isso aí.